bom dia. Está começando mais um Ponto de Encontro. E hoje eu tenho nos estúdios da TV Câmara de Ribeirão Preto o vereador Marcos Papa, o vereador que é do partido Rede Sustentável, ele que é natural de Ribeirão Preto, gabinete 22, se você também quiser, pode vir à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os telefones 3607-4008, e está comigo também a ativista Flávia Fernanda Frederico, ela que é ativista e também é vice-presidente da ONG Murilo Pretinho. E o assunto de hoje é a vacinação antirrábica. E eu falo aqui com o vereador Marcos Papa. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. É isso, trouxemos a Flávia aqui para fazer um bate-papo sobre essa questão da vacinação antirrábica, que não haverá em Ribeirão Preto, uma notícia muito triste que a Prefeitura, mais uma notícia triste que essa administração dá para a cidade. Nós temos documentos oficiais que a Secretaria da Saúde nos diz que não fez a vacinação antirrábica e nem fará esse ano. Triste, vereador, e preocupante. E já a Flávia, com muita propriedade, também vai alertar, orientar a população, porque neste momento a gente vê, né, Flávia, que estamos aí caminhando para o finalzinho do ano e aonde não ocorreu nenhuma vacina, nenhuma campanha e nada, as pessoas não comentaram absolutamente nada. E você, com sua propriedade, vem também nos orientar aqui hoje, né, Flávia? Bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia, Jane. Bom, o que a gente diz é que é o básico, né? A campanha de vacinação antirrábica para os animais é o básico para evitar que se tenha problemas como o que a gente tem tido, de se encontrar animais, gatos, com a doença, né? Então, tem várias outras ações que a Prefeitura precisa tomar, que também são básicas, mas essa seria, assim, a principal, porque pode acontecer de aparecer cada vez mais casos de animais com raiva. Isso é problemático para as pessoas também. Então, quer dizer, não é uma zoonose que acomete só cães, gatos. Não, pode acontecer com pessoas também. E a gente está falando de algo que é muito antigo, né? Raiva, a gente brinca, vou morrer de raiva. E mata, né? E mata. A gente teve caso de uma pessoa que socorreu um gatinho. Esse gatinho aparentava estar atropelado, na verdade ele estava com raiva. E a gente diz assim, imagina, vai estar com raiva? Não está babando? Não está... Mas ele estava, era outro tipo de sintoma, era um sintoma neurológico. A pessoa precisou passar por umas etapas de fazer sorologia e tal. Então, quer dizer, já existe na área urbana casos e existe morcego. Então, eu acho assim, se existe um morcego, existe um sinal de alerta grande, mas não é para as pessoas se desesperarem, não. É um sinal de alerta grande para a gestão, para olhar para isso e dizer, olha, nós temos um problema, nós precisamos proteger as vidas, nós precisamos proteger as vidas dos animais, as vidas das pessoas. E aí, nesse passo, a gente está vendo que, mais uma vez, as pessoas, se elas quiserem proteger os seus animais, se elas quiserem ajudar a proteger animais que estão em comunidades, que são cuidados por comunidades, elas vão ter que arcar com o custo. Bom, então agora eu volto ao vereador aqui, quando você fala que a gente vai ter que arcar com os custos. Vereador, e isso é muito preocupante, porque num crescente onde a gente vê pelos estudos que as pessoas estão deixando de lado de ter os seus filhos e tendo mais os seus animaizinhos. Então isso cresce muito mais aí o número de animais. E é onde a gente vê que a partir de agora a gente vai ter que desembolsar mais isso numa crise que nós estamos, onde nós pagamos os nossos impostos. Então, vereador, eu quero que o senhor fale para a gente, que para a população fique atento, o que vai acontecer aí, e eu estou pedindo para o vereador, como um fiscalizador agora, que a população pare um minutinho, pense e escute o que o vereador vai falar agora. É mais um caso, Jane, mais um caso que a Flávia levanta aqui, de que você paga duas vezes, né? O contribuinte no Brasil e em Ribeirão Preto, infelizmente, uma situação pior, paga duas vezes. Quer dizer, nós já pagamos impostos pesados, né? Você já deve ter recebido na sua casa os carnês de IPTU do ano que vem. Você viu para quanto foi o IPTU na nossa cidade. E nesse caso,
a prefeita não precisa de lei para fazer, então ela faz de rotina isso, mas o valor do IPTU do ano que vem você já recebeu. Depois tem o IPVA e todos os impostos que nós temos que pagar, para quê? Para ter serviço de volta. E aqui em Ribeirão Preto você tem acompanhado o péssimo serviço que a administração da Darcy Vera tem provido à população. A Flávia levanta mais um. Quer dizer, nós estamos expostos ao perigo da raiva e a prefeitura não faz o elementar, que é vacinar, promover uma campanha de vacinação, que, como disse a Flávia, é o básico, é o começo. Como é que pode a prefeitura expor a população de Ribeirão Preto a mais esse risco? Sendo que ela tem nos cofres esse ano, o ano que vem agora, 2016, quase 3 bilhões de reais. Você percebe a péssima gestão? E aqui é mais um exemplo. Nós temos o asfalto, que é mal cuidado e está matando as pessoas. Nós temos o mato alto trazendo dengue, trazendo o mosquito Aedes aegypti, que agora é transmissor do Zika vírus, que provoca microcefalia que não tem cura. Nós tivemos aqui, né, o doutor Estênio Miranda, na Comissão de Estudos Ribeirão Sustentável, dizendo que procede aquela orientação, e uma médica também, xará sua, Flávia, que esteve conosco aqui, do Geração Mãe, uma ONG maravilhosa que cuida da questão da maternidade, da questão da humanização do parto, dizendo que é, sim, recomendável às mães não engravidarem nesse período de alto verão, no qual a cidade de Ribeirão Preto ainda não transmitiu para a população uma informação segura de que o combate ao mosquito da dengue nós estamos vencendo, que a prefeitura está vencendo esse combate. Então não há uma informação segura. Exato. E a doutora Flávia disse, é melhor não engravidar. Agora aqui, mais um exemplo, a população exposta a esse risco. Por isso que chamamos a Comissão Especial de Estudos aqui na Câmara, e a TV Câmara está dando essa notícia em primeira mão, para estudar essa questão da vacinação antirrábica, que a prefeitura não fez. Então nós vamos chamar o secretário da Saúde, eu vou ler aqui para você que está nos assistindo pela TV Câmara, quem que nós vamos convidar hoje, às 15 horas. Essas pessoas não estarão hoje aqui, apenas nós vamos formalizar o convite, mas para o secretário da Saúde, o representante da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, representante da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária, médicos veterinários e representantes de entidade de proteção animal. Esses vão ser convidados, vereador? Serão convidados. As autoridades nos explicarão, e aí é a função do Poder Legislativo, exigir que as autoridades que precisam prestar serviço à população, que são pagas para isso, nos digam por que não foi feita a vacinação antirrábica. Se há dinheiro para isso, por que não foi feita a vacinação antirrábica? Qual é a responsabilidade, a corresponsabilidade do secretário da Saúde, da prefeita municipal, em expor a população a mais esse risco em Ribeirão Preto? E aí nós vamos entender por que isso está sendo feito. Essa é a função do parlamento. Exigir das autoridades que prestem esclarecimento à população. Trazer especialistas na área, como a Flávia aqui, em proteção animal, 9 anos de experiência lá na Murilo Pretinho, entendendo a realidade de Ribeirão Preto e dizendo, o poder público deveria fazer isso, precisa melhorar aquilo. Porque o vereador, Flávia, não sabe tudo. O vereador ouve os técnicos e toma decisões políticas. No caso, o mandato da autoridade para exigir que a senhora prefeita, que o senhor secretário da Saúde, que os técnicos que estão envolvidos nesse trabalho, com essa responsabilidade que pesa nos ombros dessas autoridades, mas que pesa porque é isso que tem que acontecer. Dizer para a população, devolver para a população o serviço que a população paga com os altos impostos que temos em Ribeirão Preto. E Flávia, agora eu pergunto para você, quais são os riscos que a população está correndo, uma vez que nós tivemos aí ao longo do ano todo, praticamente faltando o quê? 15, 17 dias, se não me falha a memória, para terminarmos o ano, e essa vacinação não aconteceu, essa campanha não aconteceu. E mais, além dessa pergunta eu te falo,
o abandono aí desses animaizinhos, que também é preocupante, principalmente no final de ano, onde você vê várias pessoas indo para as ruas e com essa crise que está assolando o país, né, de um modo geral, a gente vê as pessoas indo para a rua para pedir um prato de comida. E geralmente aquela pessoa que vai junto com 1, 2, 3, até 7 cachorrinhos, e a gente vê ao longo aí dos sinais aí em Ribeirão Preto. Então eu gostaria que você me explicasse aí o risco que a população pode correr, está correndo, porque é preocupante, onde nós temos consciência de que a vacinação contra a raiva é importantíssima, né, que é a vacinação antirrábica, e também os riscos aí da população. Assim, as pessoas, eu acho que elas não precisam entrar em pânico, né? Mas porque tem que entrar em alerta. Tem que entrar em alerta, e eu acho que, assim, a partir do momento que se sabe que existe uma situação de risco para seres vivos, e que o poder público ele precisa se posicionar e trabalhar no sentido de resolver esse problema, a população precisa se posicionar e cobrar, né? Ninguém vai morrer de raiva correndo, assim, não é porque encontrou um cachorro passando mal na rua que ele tem raiva, não é isso. Não existe uma epidemia. Não, o que a gente está dizendo é que, assim, existe um sinal de alerta claro, evidente, que a prefeitura precisa se atentar, e agora as pessoas, sabendo desse sinal de alerta, precisam cobrar da prefeitura, né? A gente tem alguns posicionamentos conformistas que, assim, não faz nem para a gente, vai fazer para bicho. Precisa fazer para bicho. Precisa, porque a gente tem zoonoses dos animais que podem passar para as pessoas. Então, a gente está falando aqui da vacinação antirrábica, né? Mas a gente tem também a vacina V8, V10, que precisa ser dada no cão, porque ele pode, eventualmente, transmitir a leptospirose, né? Não é uma coisa fácil, nem vou falar tecnicamente porque não me cabe, mas, assim, a gente tem que começar a avançar e não regredir. Então, quando a gente fazia vacina de raiva, ok, então a gente teria que ter passado para fazer a vacina que combate outras doenças nos cães, outras doenças nos gatos, porque a gente começa a controlar, aí sim, epidemias que a gente tem de doenças de cães e gatos que não passam para seres humanos, mas, por exemplo, a gente chega na época do frio, tem muitos animais que morrem de sinomose, porque é um vírus altamente transmissível. E com a quantidade de animais, que aí a gente entra na questão do abandono, que tem nas ruas, então, quer dizer, não é só a raiva que vai se proliferando. Então, eu tenho o meu cachorrinho que está dentro da minha casa, que está vacinado. Qual é o risco que ele corre de contrair raiva? Ele está vacinado, então, quer dizer, pode não ter problema nenhum. Agora, qual que é o risco que ele pode correr de contrair uma sinomose, se ele tiver uma queda de resistência, né? Então, pode ocorrer. Então, quer dizer, não é porque não me atinge diretamente, eu posso pegar a doença, que eu não posso ser atingido de uma outra forma, que é o meu animalzinho ficar doente. Por quê? Porque a prefeitura não tem outras campanhas de vacinação, né? Então, aí a gente vai, questão do abandono, o que seria básico também, castração. Então, a gente não está trabalhando o básico do básico. Tem muito animal na rua? Tem muito animal na rua. Tem morcego com raiva? Tem. Então, quer dizer, a gente não está vendo todos os animais que estão na rua para poder vacinar todos. Exatamente. Então, se a gente tem morcego com raiva, tem abandono, não tem castração, é problemático. Você vai aumentando a população de animais e quantos morrem que a gente não sabe do que morreu. Então, assim, eu acho que a estatística ela pode aumentar cada vez mais. Não tem um controle, Flávia? Não tem um controle? Ela pode aumentar cada vez mais, né? Então, o que a gente precisa fazer é assim, nós tentamos nos posicionar um pouco para melhorar a situação política do nosso país. Sim, vamos para as ruas. Vamos nos posicionar para melhorar um pouco a situação também da nossa cidade. Ninguém se preocupa com os animais. Vamos nos preocupar com os animais, porque eles podem nos atingir indiretamente, né, como essas questões que eu falei. A população não pode estar tão acomodada, né, vereadora? A população tem que estar atenta, né? Eu estou emocionado com a sua fala, Flávia, pelo seguinte. Você vê a beleza da fala da Flávia. Ao mesmo tempo, quando você vê tanto conteúdo, não tem como não vir uma indignação. Às vezes, Jane, as pessoas questionam por que eu fico tão enérgico com a prefeita, por que eu cobro tanto, que eu fico tão bravo. O que eu vou fazer? Eu vou aplaudir a prefeita e seus apoiadores por estarem regredindo e expondo a população a esse risco? Meu Deus, olha o que a Flávia acaba de dizer aqui.
o básico que era feito não é feito mais. Castração, Que básico é castração, básico. que é vacinação. E teremos que avançar. O poder público tem que liderar a promoção de avanços. Tem voto, tem mandato, tem poder, tem dinheiro. Para quê? Arrecada tanto dinheiro para quê? Para fazer mau uso do dinheiro do contribuinte? Como que eu não vou ficar bravo? Eu fico indignado, porque é a mesma indignação que as pessoas estão na rua. E eu sinto falar isso, que é uma irresponsabilidade da prefeita, mais uma, que abandonou a cidade. Aqui é mais um caso que está sendo dito. Como que eu não vou ficar indignado? Vou bater palma. Parabéns, prefeita Darcy Vera, abandonou a cidade, não vacinou os animais, não promove castrações, expõe a população ao risco da doença, desrespeita os animais. Os animais não merecem respeito? Claro que merecem. Nós temos que primar pelo respeito a todas as formas de vida. Do contrário, nós vamos regredir também na questão moral, na questão ética. Nós vamos estar permitindo vir o mundo cão, o mundo do bruto, o mundo do mais forte. Quem pode mais chora menos. É para isso que serve o poder público? Para promover o mundo cão? Ou para promover uma cidade humanizada e harmonizada, que respeita todas as formas de vida, que respeita o animal, que protege o animal e que cuida da saúde pública? É para isso que serve o poder público. Ele tem que ser o indutor de um modelo de conduta e não ficar dando mau exemplo. Nós tivemos há pouco tempo, e aí com uma felicidade para todas as pessoas que são ativistas como você, para ONGs de animais, que tivemos aí violência contra os animais, hoje é crime. Tivemos a delegacia, que foi um avanço. Quer dizer, não dá para regredir, né, Flávia? Num momento como a gente está passando, que é crítico, claro que para todo mundo, mas a gente tem que avançar, como o próprio vereador falou, né? Quer dizer, algumas conquistas a gente tem, de repente para no meio do caminho e regredir, aí não. A gente tem que seguir aí e chamar o alerta à população, né? Olha, não é porque eu às vezes tenho condição, o meu vizinho não tem, que eu vou me tranquilizar, pelo contrário, é por ele não ter condição e outras pessoas é que a gente tem que estar unidos para que isso ocorra. Ou seja, essa vacinação ainda há tempo, você acha que para esse ano ainda ou não mais? Aí o vereador também responde para nós, porque a gente corre contra o tempo aí, né, vereador? Eu acho que não, né? A gente está quase no finalzinho do ano. Porque eu acho que é importante, quem tem condição de fazer a vacina, ela não é uma vacina cara, né? Então, eu acho que quem tem condição, infelizmente, faça. Proteja uma dose basta, o seu animal. É uma dose por ano, né? Tá. Então, proteja o seu animal. Eu acho que isso é o primordial. A gente está falando de proteção, né? A gente não está falando de outra coisa. E o que nós precisamos, você falou, delegacia, nós vamos avançando, só que tudo precisa ser melhorado. Então, a gente coloca uma novidade em teste e essas coisas precisam ser aprimoradas, melhoradas, né? A gente precisa ver o que está acertando, o que está errando, melhorar. E é isso que a gente precisa ir cobrando. Não é porque temos... nós temos. Então, hoje nós temos um castramóvel, mas o castramóvel ainda não está castrando. Nós acompanhamos, pelo conselho de que faz parte do município, os porquês, né? E cobrando também. Então, é importante que a prefeitura também, que o contribuinte também queira saber por que não está funcionando ainda, o que aconteceu que a coisa não andou. Então, é importante que as pessoas participem e não digam assim, eu não votei em fulano, então eu não tenho culpa disso que está acontecendo. Então eu vou além ainda, quando você fala não votei em fulano, então eu não tenho preocupação. O que as pessoas não têm consciência é que se dentro de um perímetro tem um animalzinho que tem raiva, foi detectado, ali há todo um bloqueio nessa região, gasta-se muito mais. E isso a população tem que estar consciente também. Então sai da onde isso? Do bolso dela. Então, é melhor termos aí a efetivação, termos aí uma conscientização de que a população precisa sim estar cobrando e os vereadores precisam estar aí atentos a essa informação, porque gasta-se muito mais. Se tiver uma campanha de vacinação, é uma coisa, de repente não teve, aí teve uma doença ali que foi detectado que o animalzinho estava com raiva. O que é feito? Não tem que selecionar todo o perímetro ali? É assim que funciona, Flávia? Então, se não me engano, são um bloqueio de 5 quadras para cada lado. E olha só o gasto que vai ter. E assim, o bloqueio, ele pode não ser tão efetivo, Exato. né? Então, você tem uma situação
que a prevenção, o planejamento, ele é fundamental para isso. Eu falo assim, gente, toda vez a gente pergunta quando vai nas reuniões do conselho, e o planejamento orçamentário para os animais, o que está sendo planejado? Eles acham secundário, parece que não tem informação, parece que não tem... Mas eu não acho que eu acho que é de modo geral. É uma consciência que ela é recente, né? Se a gente pensar que muitas coisas, a gente pensa assim, nossa, mas faz tanto tempo que tem isso, mas não é, a gente está evoluindo e às vezes a evolução é demorada mesmo, né? É verdade. E mais, às vezes a gente fala assim, mas morrer de raiva, tantas doenças que estão hoje voltando, e voltando mesmo, tuberculose é uma delas. As pessoas... Sífilis está voltando. Sífilis é outra. Então, você ouvia falar que alguém morreu de tuberculose? Você ouvia falar que alguém morreu de sífilis? São coisas que estão voltando. A raiva, houve um tempo que as pessoas tinham muito medo. Agora parece que a pessoa não está preocupada. Mas é porque eu acho que as pessoas elas entenderam que estava controlado. Exato, né? É uma questão que tá mas controlada. volta com tudo. E se a gente não tem aí uma campanha efetiva, e esse ano passou, e não pode passar despercebido, não é, vereador? É. Aí, vereador, fala pra gente, então, a gente já teve um ano que também não teve a campanha, né? E a gente ficou anos sem castrações pelo município. Então, essas coisas a gente precisa repensar como cidadão mesmo. Repensar em tudo isso na hora de votar, não pensar assim, eu ganhei alguma coisa, mas e o município que não ganhou, né? E quando eu ganho a castração do meu cachorro, eu ganho a vacina do meu cachorro, mas o município inteiro não ganhou, a gente tem que pensar nisso, porque aí eu ganhei para o meu, ok, eu estou protegida aqui. Não tá, porque aí se você tem casos acontecendo fora da sua casa... É o egoísmo, né, Flávia? Nós não podemos ser egoístas, né? Então a gente tem que... Eu acho que 2015 e 2016... Desculpa, vereador. Claro, com imagina. tudo que a gente passou e que a gente ainda vai passar, é o momento da gente realmente repensar o coletivo. E eu acho que esse caso da raiva é para repensar o coletivo. O que eu faço pelo grupo, né? E o que eu não faço só por mim. Então, se existe... eu posso ter os meus animais vacinados dentro de casa e acontecer como aconteceu com a minha amiga, encontrar um animalzinho doente que estava com raiva. Então, quer dizer, isso faz parte do coletivo. Então, eu acho que daqui para frente, o cidadão pensar no coletivo, cobrar do poder público e entender que ele tem uma arma muito grande na mão, que é o voto. Então, assim, no voto nulo, não pensar direito em quem vota, votou porque ganhou alguma coisa... Repensar quem vai trabalhar por nós. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, eu não estou do lado de ninguém, eu não sou candidata a nada. Eu estou dizendo como uma pessoa que tem uma consciência, está criando uma consciência, não tinha antes, estou criando uma consciência para que a gente consiga melhorar para todo mundo, para a bicha e para a gente. E quando você fala num coletivo, é muito importante falarmos isso e frisarmos para o telespectador entender. Hoje nós vivemos num mundo muito egoísta. Se a minha família está bem, o meu vizinho eu não estou preocupada. E não funciona dessa forma. O vizinho tem que estar bem, o outro tem que estar bem, porque como você mesmo falou, o seu animalzinho ele vai sair, ele vai passear, você vai fazer aí uma volta com ele. E aí ele pode também pegar uma doença, trazer para dentro de casa. Carrapato, o seu, exatamente, o seu pode estar vacinado, do vereador Marcos Papa não. E aí? Não é porque o seu tá aqui o dele não que você vai ficar tranquila. E não funciona dessa forma, né, vereador? Vamos sublinhar o que a Flávia falou, né? Sublinhar, destacar de alguma forma para não esquecer. Essa preocupação com o coletivo, em política, nós chamamos isso de democracia participativa. Porque a democracia representativa, ela faliu. O modelo político brasileiro faliu. Faliu completamente. Os nossos representantes não nos representam, salvo honrosas exceções. E é por isso que as coisas estão como estão. Isso é uma constatação. Tá, e o que vamos fazer com isso? Nós vamos continuar terceirizando apenas para os políticos aquilo que a gente pode fazer no coletivo? Nós temos que, na verdade, exigir que o nosso representante cumpra aquilo que ele prometeu. Cuide do coletivo, cuide da cidade, cuide daquilo que lhe compete como obrigação. Tá, mas ele não faz isso.
Depois de eleito, ele esquece dos compromissos que assumiu, ele esquece daquilo que prometeu, ele passa a cuidar dos próprios interesses ou do interesse de particulares. E esquece aquilo que foi o compromisso. E o que a sociedade vai fazer? Nós temos que radicalizar a democracia. É radicalizar a democracia, as formas de participação. A Flávia está dando notícia aqui para a gente, eu já sabia, de que ela faz parte do Conselho Municipal de Proteção Animal. Ok, mas você que está nos assistindo também pode participar desse conselho, indo lá presenciar as reuniões, como que cada pessoa se posiciona em defesa dos animais, como que cada pessoa exige do poder público um serviço bem feito. Você pode participar disso lá no meu site, no marcospapa.com.br. Tem a relação dos conselhos municipais, inclusive esse do Conselho Municipal de Proteção Animal. A data da reunião a gente sempre publica, data, local e horário. A população tem que ficar atenta a isso. Cada um tem uma aptidão. Olha que bonito, a Flávia, antes aqui a gente estava batendo um papo, né, Jane? A Flávia contando que faz o que ela gosta, né? E olha que maravilha quando você faz o que você gosta, no campo que você tem prazer em cuidar, que é a proteção animal. Tem um que gosta de esporte, tem outro que gosta de educação, o outro que gosta de medicina. Cada um tem um prazer numa área, cada um pode cuidar do coletivo na área que você tem aptidão, que você tem talento, que você tem uma genialidade para contribuir. É verdade. Olha que maravilha, que aula de cidadania que está sendo o programa hoje, pelo fato de termos trazido alguém que tem experiência na proteção animal, que entende do que fala e que, mais do que isso, que arregaça as mangas, trabalha pela proteção animal daquele coletivo onde ela mora, na Murilo Pretinho, que cuida há anos dos animais, e vem aqui na TV Câmara esclarecer a população. Acho que a gente deve um muito obrigado para a Flávia. É verdade. Mas olha que questão central que a gente está tocando claro, aqui. É verdade. Porque como é que a gente vai fazer, Flávia? Nós vamos esperar, então, que só os políticos façam. Tá ok, a obrigação deles fazer, são pagos. Eu sou político Flávia, hoje. Eu sou político, sou pago pelo dinheiro do contribuinte para trabalhar. Exatamente. Essa Câmara de Vereadores, Flávia, ela custa 50 milhões de reais por ano para o bolso do contribuinte. O que eu não me conformo é o seguinte: a prefeitura não fez a campanha de vacinação, alguém virá aqui para falar que não tinha dinheiro. Mas tinha dinheiro para pagar 7 milhões para o DAERP fazer propaganda, enganosa inclusive. Então, eu não tenho que me indignar com isso? Falta dinheiro para fazer a castração e faz 7 milhões de reais de propaganda e pode chegar a 9 até o final do ano, porque tem autorização para gastar mais. Mas não faz uma campanha de vacinação. Faz um decreto ilegal para rapar o dinheiro dos aposentados, que gerou um prejuízo para os cofres públicos de 20 milhões. E eu estou questionando isso na justiça, porque alguém tem que responder por isso, mas não tem dinheiro para fazer a vacinação. Então não é falta de dinheiro, é falta de responsabilidade. É isso que falta. E hoje, a partir das 14 horas, vereadora, das 15 horas? Às 15 horas, nós vamos instalar a comissão de estudos que vai estudar por que o município não fez a vacinação antirrábica, quando fará e até lá quais são os riscos que a população está exposta. Mas nós queremos as autoridades aqui. Nós vamos noticiar também pelo nosso site, pelo Facebook também, lá no facebook.com/marcospapa, quando que essas autoridades virão aqui na Câmara Municipal prestar esclarecimentos. Flávia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, você que é uma ativista há 9 anos na ONG Murilo Pretinho, hoje vice-presidente da Murilo Pretinho. Continue fazendo, sim, esse trabalho brilhante. Parabéns, eu de público aqui te parabenizo, porque são essas pessoas que fazem a diferença e fazem, sim, você pode ter certeza. E ao vereador Marcos Papa por estar também engajado aí nessa campanha, que é importantíssimo para que a população conheça um pouquinho mais o seu trabalho. Obrigado hoje no Ponto de Encontro, e a TV Câmara mais uma vez, como sempre aqui, participando e mostrando aí para toda a nossa comunidade como é que é a TV Câmara aqui. Vereador, mais alguma informação? Não, apenas agradecer a Flávia a vinda aqui. Muito obrigado mesmo em nome. De novo, não criem pânico, por favor. Não. Mas tenha a atenção e o alerta, né, Flávia? Não é esse o nosso intuito, né? Não é todos os animais que estão com raiva,
Porque está babando, cachorro louco. Não, não criem pânico. Criem consciência. E aí, a partir disso, vamos cobrar, vamos melhorar, vamos tentar fazer da nossa cidade um lugar melhor para todo mundo. Por isso que eu estou te agradecendo, Flávia. Você vê que maravilha ouvir a Flávia falar. Foi uma surpresa muito agradável ter você. Uma aula, né, vereador? De coração, de verdade. Agradecer a Andréa Bombonato também, que formalizou o convite. Né? E agradecer você, Jane, pela condução, agradecer a TV Câmara e, acima de tudo, a sua atenção que nos assiste aqui, prestando esclarecimentos e prestando contas do nosso mandato. E nós aqui vamos fazer um convite muito especial a vocês, todos, população de Ribeirão Preto. Todas as terças-feiras e quintas-feiras nós estamos aqui e os vereadores também. Tem sessão para vocês a partir das 18 horas. Venha participar, venha conhecer a sua cidade, venha fazer parte. Nós vamos ficando por aqui com mais um ponto de encontro.